Conversa Fiada está no ar. E hoje eu converso com o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, Itamauri Teles de Oliveira. Nem sei se ele é de Porteirinha, como consta em seus documentos, ou se é de Montes Claros, tal é sua afinidade com as duas cidades norte-mineiras. Militou e milita ainda na imprensa de Montes Claros, é escritor e exerceu uma carreira de sucesso no Banco do Brasil. Vamos saber um pouco sobre sua trajetória e conhecer melhor o Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, que ele tão bem dirige. Itamauri, é um prazer te receber aqui, né? Prazer é todo nosso, viu, Felipe? Isto. Que é Porteirinha e Montes Claros para você? Porteirinha é o local onde eu nasci, né, minha terra querida, e Montes Claros é minha terra de adoção, que está no meu coração. Eu me lembro bem, foi do Reivaldo Canella, quando ele escreveu uma crônica falando do Itamauri Teles, um porteiriense montesclarense, um montesclarense porteiriense, ou vice-versa. Né? Então, o negócio realmente já não sabe. E para mim isso é muito bom, né? Porque Porteirinha é uma cidade aqui muito próxima de Montes Claros, aliás, já fez parte do território montesclarense, pouca gente sabe disso. Muita gente até acha que Gramogol dominou Montes Claros, e ao contrário, Gramogol pertencia a Montes Claros. Porteirinha, o território de Porteirinha pertencia a Gramogol. Então, onde eu nasci, em algum tempo no passado, foi Montes Claros. Então, eu tenho também um pouco, né, do sangue, além da minha mãe ser uma montesclarense de 4 costados. Então, para mim, é uma honra muito grande ter essas duas cidades na minha vida. Ok. Itamauri, você é jornalista, escritor, funcionário do Banco do Brasil, como nós falamos aqui, preside o Instituto hoje. O que te realiza mais, ou te realizou? Eu me realizo mais como jornalista, né? E foi no jornalismo que aprendi a ser mais crítico, a ter uma redação mais enxuta, né? Que já vinha também, depois eu vim descobrir isso, das leituras que eu fazia de uma revista que minha mãe assinava, Seleções, né? Que é justamente um texto muito enxuto, muito bem trabalhado, muito bem lapidado, que fazia resumo de livros de 500 páginas, resumiu aquilo em 50. Né? Então eu já aprendi desde de novo, né? Eu tive essa escola, né? Lá em Porteirinha, que era a única coisa que tinha para se ler, que não havia livraria, havia nada, só minha mãe assinava as seleções do Reader's Digest. Então, isso aí foi minha grande escola do jornalismo, né? E, então o jornalismo realmente está no meu sangue, e com isso também passei para o lado de cronista, né? Escrever pela concisão que o próprio jornal já nos ensina, né? A crônica, ela tem essa característica de ser algo, uma história contada em poucas linhas, então tem início, meio e fim, em poucas linhas você tem que ser realmente muito conciso. É um gênero bem brasileiro. Né? Bem brasileiro, né? Do Rubem Braga. A gente só fala do Rubem Braga, mas aqui nós temos que fazer também, dar um crédito, né? É uma injustiça a um grande montesclarense que, por coincidência, é o meu patrono no Instituto Histórico, que é o Januário Newton Prats. Ele foi o professor do Rubem Braga, o professor foi colega contemporâneo do Cid dos Anjos, teve muita influência no livro Amanuense Belmiro, do Cid dos Anjos. Então, o grande cronista do Brasil, talvez o pai dos cronistas, é um montesclarense, o Newton Prats. Que legal aí, gente. Mais um motivo para a gente orgulhar. Agora, eu queria que você contasse para a gente como é que você iniciou na imprensa em Montes Claros. Eu já fazia jornal estudantil na escola normal. Eu e o Luiz Novaes, nós tínhamos um jornalzinho chamado O Caveira, com K, Caveira. E isso aí a gente mandava para as redações dos jornais locais, que era o Diário e o Jornal do Montes Claros. Uns 6 meses depois do lançamento desse nosso jornal, que era mensal, eu vejo no Jornal do Montes Claros uma convocação que estavam querendo selecionar estudantes secundaristas, né, para um teste como repórter, né, que o Jornal de Montes Claros estava querendo selecionar repórteres. E eu fiz a seleção e passei. Eu passei também o Arthur Leite, nós começamos justamente no mesmo dia no Jornal de Montes Claros. Eu na reportagem geral e Arthur Leite como repórter esportivo. Então foi desse jeito que a minha entrada no jornalismo, primeiro com o jornal estudantil e depois já profissionalmente no Jornal de Montes Claros, o grande jornal que abrigou grandes talentos
da imprensa brasileira. Né? Isso. Agora eu queria que você falasse para a gente, fizesse um paralelo assim, o que era essa imprensa da sua época e hoje? A grande diferença, uma diferença assim abissal, enorme, amazônica, porque naquela época a gente ia atrás da notícia e nós só tínhamos como um utensílio tecnológico à nossa disposição, era um velho telefone de aqueles discos, né, ruidoso, difícil de se encontrar uma linha, mas era a única ferramenta de trabalho. O resto era, a gente tinha que ir para a delegacia, tinha que visitar todos os órgãos. No meu caso, eu cobria as entidades de Montes Claros, a CAR, que era a antiga, que hoje é Emater, né? Era a CAR, LBA, essas entidades todas da cidade, eu fazia cobertura. Eu ia aos locais, conversava com as pessoas, ia aos colégios, conversava com o diretor. Então, era um farejador de notícia. Hoje as coisas funcionam de maneira muito mais tranquila, né? Porque as empresas, os grandes órgãos do governo, né, em todos os níveis, eles já têm ali a sua assessoria de imprensa, que já passa o negócio mais ou menos mastigado, a não ser nos grandes jornais, que tem equipe de repórteres, né, especializada em cada área. Hoje as coisas funcionam mais ou menos dessa forma, né? Itamar, você também passou pelo Banco do Brasil e com uma história de muito sucesso. Nós vamos para um comercial e na volta eu quero que você conte isso para nós.